6 ações de empresas do setor de alimentos. Elas são um prato cheio ou podem dar uma bela dor de barriga? Confira aí no vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães. Esse é mais um Jogos Fundamentais, um espaço onde eu falo de forma descontraída e divertida da análise por indicadores. No vídeo de hoje, vamos ver ações que são um prato feito. Vamos analisar aí as empresas do setor de alimentos. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, esse sou eu, Vicente Guimarães, sou economista, consultor de empresas, coach econômico, professor universitário. Esse aí é o meu e-mail. Se você quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Um aviso muito importante. O conteúdo desse vídeo é meramente educacional, não representa sugestão de compra dos ativos citados. É uma análise muito básica e apenas indicativa, tá? Ela não tem caráter de ser uma análise completa, uma análise aprofundada. É uma análise apenas de caráter introdutório para te dar algum tipo de ideia do que você deve fazer antes de começar a estudar a fundo uma empresa, tá bom? Então vamos lá. Então, quais são as vantagens de investir, né, no setor de alimentos? Primeira é a perenidade. Eu acredito que daqui a 30 anos as pessoas continuarão consumindo arroz, feijão, carne, biscoitos e massas. Então é um setor perene. Você não tem que se preocupar se daqui a 30, 20, 50 anos as pessoas vão continuar consumindo esse tipo de produto. Eu acredito que sim, né? Então essa perenidade é um fator importante para o investidor de longo prazo. Outro fator é a resiliência. Resiliência é a capacidade que a empresa tem de se adequar e de superar momentos difíceis da economia. Então, o setor de alimentos é um dos setores menos impactados por crise. E, além disso, é um dos que mais demoram ainda a sentir os seus efeitos. Porque é comida, né? As pessoas demoram muito a mudar seus hábitos de consumo, de alimentação, principalmente. E, além disso, é aqueles setores que mais rapidamente se recuperam quando a economia começa a se recuperar, começa a melhorar. Tudo bem? Então, a resiliência é outra característica muito interessante do setor. Outra coisa boa é elasticidade de renda. É o setor que mais rapidamente se beneficia do aumento da renda média, ou seja, a melhoria dos padrões de consumo. A melhoria do padrão de consumo se dá inicialmente pela alimentação. As pessoas, isso é comprovado já na ciência econômica, as pessoas tendem a substituir produtos mais simples e básicos por produtos mais elaborados. Por exemplo, a pessoa deixa de consumir margarina, passa a consumir mais manteiga, a pessoa começa a consumir iogurtes, começa a consumir, né, mais leite, mais produtos elaborados, mais produtos congelados, mais bebidas. Então, isso é um reflexo direto do aumento do consumo, tá bom? Geralmente, por ser elástico em relação à renda, o setor de alimentos ele cresce mais que o PIB. Quando o PIB cresce, o setor de alimentos tende a ter um crescimento mais acelerado. Tudo bem? Isso a gente viu aí, ó. São dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, que mostram que em 2017 o crescimento do setor foi de 4,6%, tá? Então, um crescimento bem maior do que o PIB, que em 2017 o PIB cresceu menos de 1%, né? Vou marcar aqui, ó, você vê, tá vendo? Ó, 4,6%, o crescimento total do setor, tá? O setor de alimentos inclui bebidas e alimentos, né? Então o de alimentos em si cresceu 4,7% e o de bebidas 4,2%, tá bom? Então, um crescimento bem maior do que a economia. Você pode ver aqui também nessa curva de crescimento de vendas, tá? Vendas essa linha verdinha aqui, ó, e produção física é a linha azul. E a linha vermelha é o pessoal ocupado. Tudo bem? Você vê que a partir aqui de 2016, aqui do primeiro trimestre de 2016, as três curvas estão no processo de recuperação, tá? Bastante acelerado, principalmente da produção e das vendas, tá? Você vê que a gráfica aqui está crescendo bastante e também o pessoal ocupado, né? Então, seja uma indústria que está em franca recuperação. Agora, quais são as desvantagens de investir no setor de alimentos? A primeira desvantagem, que eu acho que é a mais cruel, assim, a que mais afeta o investidor, são as baixas margens de lucro.
Tá bom? Em geral, as empresas do setor não apresentam margens de lucratividade muito altas. Empresas de ponta, como acho que algumas que a gente vai discutir hoje, buscam diferenciação com fortalecimento de marcas e com produtos de maior valor adicionado. Ou seja, quando você constrói uma marca importante, você passa a ter uma espécie de vantagem competitiva, porque os consumidores passam a preferir aquela marca e passam a pagar um prêmio, aceitam pagar um prêmio um pouco maior, ou seja, um preço um pouco maior para consumir aquele produto, tá bom? E o valor adicionado são produtos que têm um maior nível de elaboração industrial. Por exemplo, em vez de você vender um saco de arroz, a empresa faz um arroz já elaborado, congelado, com molho, né? Ou então uma lasanha. Então, esses alimentos que já têm um processo de preparo anterior, tudo bem? Então, são produtos que já têm um maior valor adicionado, custam mais caro, né? Tem um valor agregado maior. Outro fator, que é uma desvantagem, é a alta concorrência. Não é uma atividade com barreiras competitivas significativas, né? Não é tão complicado você abrir uma empresa para vender arroz, vender feijão. Só você comprar o arroz, feijão, sacar, vender. Não tem nenhum mistério tecnológico nisso, não precisa ter nenhuma ciência espacial para você fazer uma comercialização desse tipo de produto. Né? Para você fabricar biscoito, fabricar macarrão, não tem nada demais nisso. Tá? Então, não é um setor assim tão complicado para a entrada de novos competidores. Então, bem por isso, existe uma alta concorrência e isso afeta o primeiro fator, que são as margens de lucro. Você não pode ter uma margem de lucro muito elevada porque você tem um monte de concorrente. Você já foi quando você vai no supermercado, se você chegar na prateleira de congelados ou na prateleira de massas ou biscoitos, você vai ver como tem dezenas de marcas diferentes, né, concorrendo para aquele espaço. Então, isso é a característica de um setor de alta concorrência, tá bom? Outra desvantagem são as barreiras comerciais e sanitárias, que cada vez mais estão impactando as empresas do setor de alimentos, principalmente as empresas exportadoras. Exportam carne, exportam produtos congelados, tá? Você tem um crescente processo de protecionismo nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, os países estão querendo proteger a, a produção doméstica, a indústria doméstica, e criam taxas de importação e até barreiras sanitárias, né? Inventam que o produto está com salmonela, que o produto está contaminado, isso e aquilo, para poder proibir a importação de produtos do Brasil. Isso está crescendo muito, é um processo que vem numa crescente e vem afetando muito o desempenho de algumas empresas do setor de alimentos, principalmente as empresas que trabalham na área de carnes, tá bom? Então, tem que ficar atento a essa questão aí antes de você investir nessas empresas. Então, vamos lá, nossas 6 empresas, né, que a gente vai falar hoje. A JBS, a Minerva e a Marfrig são empresas do setor de carnes. A BRF também é carne, mas atua mais com carnes embutidos, principalmente carne de frango, a exportação dela básica de carne de frango, e também com embutidos. M. Dias Branco é uma empresa do setor, principalmente que atua com massas e biscoitos, alimentos elaborados, e a Camil é uma empresa que tem produtos na área de arroz, feijão e pescado, tá? Sardinhas, atuns, tá bom? Então a gente vai ver com mais calma isso, mas são as nossas 6 empresas que a gente vai estar falando aqui hoje para você. A primeira análise que eu vou fazer é a análise do PL. O PL é o seguinte: o PL já te mostra de antemão que a BIF, que é a Minerva, a BR Foods e a Marfrig estão com PL negativo. Isso significa que o lucro delas é um lucro negativo, tá bom? Como o preço não pode ser negativo, né? Então só o lucro que é negativo. Então são empresas que têm prejuízo, tudo bem? Eu não gosto de investir em empresas que têm prejuízo. Tá? Eu tento busco investir em empresas que são lucrativas e têm um histórico de lucros. São empresas que têm uma certa resiliência, uma certa resistência aos períodos de dificuldade, tá bom? Se você gosta de investir em empresas que têm prejuízo, boa sorte, né? Siga aí com o seu investimento. Eu não gosto. O que eu posso ver no máximo é se a empresa teve esse prejuízo como uma coisa pontual, né? Foi de repente houve algum não recorrente,
que afetou aquele lucro naquele trimestre específico. Então, eu gosto de fazer uma análise histórica do lucro da empresa. Vamos ver então isso aqui para ver se esse prejuízo aqui dessas empresas foi um fator não recorrente. Olha só a Minerva, a BIF, né? Você vê que ela tem um histórico aqui de resultados bem complicado, né? Vários períodos de prejuízo aqui, ó, né? Aqui um prejuízo bem grande, tá? Teve um pequeno lucro aqui entre 2017, parecia que está uma recuperação e aqui caiu de novo, tá bom? Então, uma empresa que tem aí um histórico de prejuízos muito maior do que de lucros, então eu não gosto de investir em empresa assim. Ainda mais com essa barrinha verde aqui, que eu não gosto disso aqui, tá vendo? A empresa tá, olha só, marquei aqui um amarelo, vou dar um zoom. Olha só, a empresa está tendo prejuízo, a linha aqui é o lucro, tá vendo? A linha azul é o lucro, a barra azul. E ela está pagando dividendos. Gente, empresa com prejuízo não pode pagar dividendo, tá? Isso aqui a empresa está querendo dar uma engabelada aí nos seus sócios, entendeu? Ela está dizendo assim, ela quer dar uma desculpa. Ah, esse aqui é um processo transitório, estamos tendo prejuízo, mas vamos reverter. Então, por isso, vamos pagar aqui um dividendo. Gente, isso aí não existe. Empresa que está tendo prejuízo não pode pagar dividendo, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de atitude na empresa. BR Foods também, né? Bom, o histórico de lucro dela é um pouco mais resiliente, né? Tem aqui o crescimento, mas você vê que a partir aqui de 2016 começou a cair por água abaixo, né? Uma grande queda, então ela tem aqui um grande período aqui de prejuízo, tá? E além disso, né, pagou aqui, né, teve né, pré-default de pagar dividendos, mesmo tendo prejuízo. Olha só, como é que pode a empresa com prejuízo pagando dividendo? É o que eu falo. Eles querem contar uma história de que é um processo transitório, que vai ser revertido, que foi no recorrente, que foi alguma coisa que aconteceu, sei lá onde, e que mesmo assim vão pagar dividendos, porque eles confiam na recuperação. Mas aí você vê que o processo continua, a empresa continua tendo prejuízo, aí eles desistem de pagar os dividendos. Ou seja, quem comprou ali nesse momento está perdendo dinheiro. Tá bom? Está perdendo dinheiro. A Marfrig, olha só, é um histórico aqui de prejuízos, né, muito grande. Se você quer investir na Marfrig, com esse histórico de prejuízo, boa sorte, né? Vai com Deus, reza, acende uma vela e compra as ações da Marfrig, tá bom? Talvez você fique milionário. Então, amigo, vamos tirar essas empresas aqui. Eu não invisto em empresas que tenham prejuízo, tá? Tô fora. Então, vamos seguir aqui na análise apenas com a M Dias, com a Camil e com a JBS, tá bom? Então, Camil, vamos falar da Camil um pouquinho, tá? É uma breve introdução. Aqui são os produtos principais dela, que é o arroz, tá? O arroz e feijão, a linha principal dela. Quem não come arroz e feijão, né? É uma produção muito resiliente, um consumo resiliente. Ela é dona da Açúcar União, é uma marca muito conhecida de açúcar, e também da Açúcar Barra, tá bom? E dos pescados, é coqueiro, né? Sardinha coqueiro, todo mundo conhece, atum, acho que é uma marca bem conhecida também, líder de mercado. E tem produtos na América do Sul toda. Então, vou mostrar aqui, ó. Ela é líder de mercado, isso que é interessante, eu acho legal da Camil, é a sua liderança de mercado. Tá? No Brasil, ela é líder de arroz, aqui, ó, esse quadro aqui mostra isso, tá vendo? Ela é líder do mercado de arroz, do mercado de açúcar, ou seja, é líder, tem uma melhor market share, tá? Na área de pescado, está em segundo lugar, de atum também, tudo bem? No Uruguai, ela também é líder de mercado. No Peru, mercado de arroz. E no Chile também, mercado de arroz também ela é líder de mercado. Então, é uma empresa que tem liderança de mercado em quase todos os mercados que ela atua. Aqui você vê, né, o histórico de lucro, essa barrinha amarela aqui é o histórico de lucro da Camil. É um histórico bem resiliente, né? Ela atravessou todo esse período de crise, mantendo sua lucratividade e um nível crescente. Então, isso aqui é uma coisa que interessa muito ao investidor de longo prazo. M. Dias Branco, uma empresa muito bacana também, tem várias marcas
também em todo o Brasil, ela atua principalmente com massas e biscoitos, tá? É o carro-chefe da empresa. Essas aqui são as marcas que ela tem em todo o Brasil, tá? Tem uma pegada nacional. Todo o Brasil tem essas marcas aí. Recentemente ela comprou a Piraquê, que é uma marca muito conhecida no Sudeste, tá? Você deve conhecer a Piraquê. A M Dias, ela é muito forte no Nordeste. Você pode ver nesse gráfico aqui, ó. 70% das vendas da M Dias são no Nordeste. Então, coisa ruim é coisa boa. A coisa ruim é que o Nordeste não é uma praça, assim, não é um centro econômico muito pujante. Então, o consumo lá é um pouco mais discreto do que em outros lugares. A coisa boa é que ela está buscando a diversificação da sua atuação geográfica. Ela está cada vez investindo mais no Sul e no Sudeste. Então, até que você vê o crescimento aqui no Sudeste, né, que é o principal centro de consumo do Brasil, ó, passou de 15% para 16% das suas receitas, tá bom? Então a empresa vem buscando atuação nisso. Ela também é líder de mercado de massas e biscoitos. Você vê que tem um market share maior e vem conquistando mais. Né? Ela passou de 28% para 32% entre 2013 e 2017. E nas massas também passou de 28% para 32,4%. Então, é uma empresa que, além de líder, vem conquistando ainda mercado. E olha só as aquisições dela. Ela atua muito fortemente por aquisições. Então, ela vem buscando recentemente expandir as suas atividades para a região sul e sudeste. Isso também é uma estratégia da empresa já declarada. Você vê também aqui, olha só que interessante, né? A curva de lucratividade da empresa de lucro, né? E de lucratividade, de crescimento do lucro. Olha só que é uma curva bem crescente. Enquanto as outras empresas que a gente viu, né, atravessaram um período de crise com grande dificuldade, a M Dias está tendo um crescimento do seu lucro, tá bom? JBS, empresa do setor de carnes, é a maior produtora mundial de carne bovina, a maior produtora processadora mundial de couros, a principal produtora mundial de frango, a segunda maior produtora de carne suína, ou seja, é uma empresa gigante, tá? Ela é muito grande, ela tem operações em praticamente todos os continentes, tá bom? Então, é uma empresa muito grande, muito sólida. Tem muita gente trabalhando, é uma empresa muito grande realmente. Ela tem a produção da Seara no Brasil, é a dona da marca Seara, tem 70 mil funcionários, né? Isso aqui é uma empresa muito grande. A JBS, né, que é a JBS que atua com carne, né? É a dona da marca Friboi, Matorata, você deve conhecer a Swift também. Tem 48 mil colaboradores. Tem a JBS dos Estados Unidos, que tem unidades nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá. Tem as marcas aí que ela tem, ela é proprietária também. São 35 mil colaboradores, funcionários nessas áreas, tá bom? A Pilgrims, que é uma marca de frango, é uma empresa muito grande também, 59 mil colaboradores, que é também da JBS, ou seja, é uma empresa, estou só te mostrando isso aqui bem rápido, né? Para você ver que é uma empresa que tem realmente uma potência mundial, né? Não é uma empresinha ali de fundo de quintal, não. Lógico, aí você tem que levar em conta, né, todos os problemas que ela passou, né, de corrupção e tal. Mas, assim, em termos numéricos, é isso aqui que a gente está mostrando, tá bom? Ela teve um crescimento do lucro muito grande, de 43%, aqui, ó, 43% entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Aí você pensa assim, nossa, é um crescimento muito grande, né? Eu, sempre que eu vejo, uma dica aí para você que está começando a investir, está começando a estudar empresas, sempre que eu vejo um crescimento muito grande assim, eu fico com a pulga atrás da orelha, né? É estranho uma empresa crescer o seu lucro, ainda mais uma empresa tão grande como a JBS, uma empresa, né, que tem um patrimônio de bilhões, crescer tanto assim de um ano para o outro. Então tem alguma coisa esquisita. Então fui verificar, né, no histórico de lucro dela, aí você vê que realmente esse tracinho que ela colocou de 40% foi esse último cubinho aqui, ó, né, esses dois cubinhos aqui. Então, na verdade, né, quando você analisa aqui o histórico de lucro, você vê que na empresa ela está tendo ela está numa tendência de queda, né? Ela teve aqui um processo de queda nos últimos períodos e teve uma leve recuperação entre esse último trimestre aqui. Então, você tem que ficar ligado nesses processos, tá bom? Ficar muito ligado.
porque às vezes a empresa quer realmente no relatório passar uma imagem melhor do que realmente ela está indo. Lógico, ela recuperou o lucro? Recuperou, mas não foi um crescimento tão grande assim. Se você olhar o histórico do lucro dela, você vê que não foi tudo isso aí que parece, tá bom? Mas vamos lá então. Então vamos continuar com nossas três, né, que foram as selecionadas. Agora vamos ver os indicadores delas, tá bom? E vamos ver quem se dá melhor em cada indicador. Tudo bem? Antes de eu continuar, eu queria te convidar a conhecer o meu site vicenteguimarães.com, principalmente o meu trabalho de consultoria personalizada em investimentos. Por que isso é legal? Porque lá na consultoria você tem um contato diretamente comigo por WhatsApp ou então por Skype, tá bom? E eu faço análise da sua carteira de investimentos. Temos reuniões online para direcionamento e no site você terá acesso às minhas carteiras de ações, de dividendos, valorização e small caps e aos conteúdos exclusivos para os clientes. E quanto custa isso tudo? Você pode estar pensando, pô, deve ser muito caro isso aí, né? Não, 65 centavos por dia no plano mais básico. Então o link está aqui na descrição, tá? Não perca essa oportunidade, eu tenho certeza que vai caber aí no seu bolso. Então vamos lá então? M Dias Branco, Camil e JBS. Vamos ao primeiro indicador, que vai ser os indicadores de preço. Olha só, o preço ficou bem disputado esse indicador, tá? No PL, a Camil foi a que teve aqui o melhor, né? O PL mais baixo, tá bom? 10,67. O PL da JBS é muito alto, 35, tá bom? PL muito exagerado. Então, eu fui para o seguinte, preço sobre o valor patrimonial. Nesse caso aqui, a JBS aparece aí com um preço bem descontado, 0,97 no preço sobre o valor patrimonial. Então, usei um terceiro indicador para desempatar, né, nessa questão do preço, que foi o EV sobre EBITDA, Enterprise Value sobre EBIT. Então, aqui de novo, a Camil, né, se mostrou a mais descontada pela análise por indicadores, tá bom? Pelos três indicadores que analisam preço. Então, nesse caso aqui, a Camil ficou aí com o primeiro lugar, a JBS com o segundo e a M Dias com o terceiro, tá bom? Indicador Dividend Yield. As três pagam dividendo, né, muito baixo, não tem assim, não são empresas que têm uma política de dividendos muito estabelecida, elas têm um foco mais realmente no crescimento, na acumulação de capital para crescimento, mas a Camil que paga um pouquinho mais, então foi com ouro, M Dias branco, aí com o segundo lugar com a prata e JBS com bronze. Tá? Mas novamente, não são empresas que têm um foco em dividendo. Se você tem foco em dividendo, não olhe para essas empresas, tá bom? São empresas que têm um foco mais em valorização. ROI é Return on Equity, ou seja, a rentabilidade do capital do acionista. Nessa aqui, a M Dias branco, né, se destaca com ROI até interessante para o setor de 15%, né, um setor que tem margens muito pequenas, então um ROI de 15% é um ROI interessante. A Camil também tem um ROI bacana, de 13%, 14%, né, arredondando para 14%. A JBS tem um ROI aí bem pífio, tá, de 2,8%. Alguns investidores mais conservadores não investem em empresas que têm um ROI tão baixo assim, tá, como 2,8%. É um ROI considerado até ruim, tudo bem? Vamos lá então. Margem líquida. Margem líquida é quanto da receita da empresa se transforma efetivamente em lucro líquido. Depois que ela pega aquele dinheiro todo que ela recebeu de receita, ela vai ter que pagar suas despesas, seus custos, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar, né, as dívidas, os juros. É quanto que sobra de dinheiro efetivamente. É o lucro líquido, tá bom? Então, nesse ponto aí, a M Dias tem uma margem líquida de 15%. É uma margem boa, tá? É uma margem boa para o setor industrial é uma margem bem bacana, né? A Camil tem uma margem baixa já de 5%, já não é uma margem tão interessante. Eu avalio que abaixo de 15%, 20% já é uma margem ruim, tá bom? 5% é uma margem ruim. E a JBS é uma margem bem pífia. 1% de margem líquida não é nada, tá bom? Então, para cada 100 milhões de reais que a JBS produz de receita, só 1 milhão que vira lucro, né? Bem pouco, né?
Então, não adianta nada você ter uma empresa gigantesca e você produzir tão pouco lucro. Então, nesse ponto aí, a M Dias leva vantagem. Dívida sobre patrimônio líquido. Vamos ver aqui. Nesse caso, a M Dias tem uma dívida muito pequena, 0,07, quase zero. Tá? Isso é dívida, mas se você pegar o caixa da M Dias, ela tem um caixa monstruoso. Então, a dívida dela é zero, praticamente, a dívida líquida. A dívida líquida, quando você desconta o caixa, é negativa, então é uma empresa que tem muito dinheiro em caixa também. A Camil também tem uma dívida controlada, abaixo de 1, nesse indicador, abaixo de 1 é uma dívida considerada interessante, e a JBS é uma dívida elevada, tá bom? Então, 2,25. Para uma empresa que tem um PL alto como o dela, né, ou tem um patrimônio líquido grande, é uma dívida bem considerável, tá? Então, novamente, tem alguns investidores mais conservadores que evitam investir em empresas que têm um PL, uma dívida sobre PL muito alta, principalmente quando o PL é um PL alto também, tá? Então, empresas grandes que têm uma dívida sobre PL grande, você tem que olhar com muita atenção antes de investir. Tudo bem? Então, nesse indicador, novamente, a M Dias leva a sua vantagem. Crescimento recente nos últimos 5 anos percentual. Aí a JBS leva a sua vantagem, né? Conquista sua medalha, seu primeiro lugar, 13%. É o crescimento da receita, tá? Então, quando a gente fala de receita, realmente, a JBS cresceu sua receita, mas cadê o lucro, né? Então, crescer a receita não adianta nada. Crescer EBITDA, crescer receita, o importante é crescer o lucro. Mas tudo bem, como a gente está analisando o indicador, tá? Então é o primeiro lugar para a JBS. O segundo lugar para a M Dias, 6%, crescimento 6% por ano. Nos últimos anos, aí, que foram anos bem ruins, né, de crise, é um crescimento bem interessante. A Camil já teve uma retração de 6%, tudo bem? Mesmo assim, manteve o seu lucro, né, como a gente viu. Então, o que você prefere? Uma empresa que cresce 13% por ano, mas aí ela gera a sua receita, mas ela começa a ter prejuízo? Ou uma empresa como a Camil, que a receita dela não cresce tanto, mas ela mantém o seu lucro e mantém um lucro crescente. Então, tem que avaliar isso com muito critério, tá bom? Mas nesse indicador aí, a JBS ganhou uma medalha, tá? No quadro final de medalhas, temos aí a M Dias que ficou em primeiro lugar, a Camil em segundo, bem perto, né, quase empatadas, e a JBS ficou lá atrás, tá bom? A JBS, na verdade, ela vem enfrentando muitos desafios competitivos, tá? O setor de carne está sendo muito penalizado pelas barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias, o setor de exportação está muito complicado. Apesar dela ter aí suas boas receitas em dólar, mesmo assim ela está sendo bastante penalizada. Então se você quer investir no setor de carne, tem que ter muito cuidado, tem que ler bastante e entender bem o setor, tá bom? Como eu falo sempre, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra, eu não estou dizendo para você comprar Camil e nem para comprar M Dias Branco. Só estou mostrando um exemplo de como você usar indicadores para você selecionar empresas que você pretende agora estudar mais a fundo. Então, indicadores só sinalizam, eles indicam o caminho para você. Tá? O investimento deve ser precedido de estudos sobre a empresa e seus fundamentos. Leia, então, os relatórios e conheça bem o ramo de atuação da empresa, suas características, mercados de atuação, produtos, projetos e principalmente os riscos que essas empresas possuem e se você avalia que esses riscos são adequados para a sua carteira de investidor. Tudo bem? Então, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha, se inscreva também no canal, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Deixe seu comentário que eu vou te responder, me comprometo aqui com você, tá? A responder a sua dúvida, ou a sua crítica, ou a sua sugestão, pode ficar à vontade. Um abraço, tchau, tchau.